Olá, meus queridos alunos, vamos para a nossa segunda aula de Química Geral. O nome do assunto: separação de misturas. Na primeira aula, nós vimos que a matéria ela é dividida em substância pura e misturas, tá certo? Na natureza, é muito mais fácil você encontrar misturas, tá? Só que nós precisamos de substâncias puras para o nosso dia a dia. Por exemplo, nós precisamos de sal de cozinha, né? Precisamos de sal de cozinha. Agora, onde é que você vai encontrar o sal de cozinha? Você encontra o sal de cozinha separando a água do mar, né? O sal da água do mar. Então, nós precisamos inventar métodos em que a separação dessas misturas seja possível, né? Para a gente obter as substâncias puras, né? Então, quais são os métodos? Vamos primeiro ver os métodos mecânicos. O primeiro método é o método mais simples: catação. O próprio nome já diz, cara, o que é a catação? A catação, ela vai se resumir em você catar, né, com a mão o que você está querendo separar. Um exemplo são as escolhas do feijão. A escolha do feijão é só quem cozinha que sabe, né? Você pega o feijão, você coloca, né, parte do feijão na mão e você vai catando as escolhas. Aqui a gente chama de escolhas, né? O que são as escolhas? Pedrinhas, bichinhos, feijão que não está prestando, chama de escolhas. A gente está separando a parte ruim do feijão que a gente vai cozinhar, tá? Então, catação você separa utilizando a sua mãozinha ou então uma pinça, né? Segundo método, imantação. Imantação também pode ser chamado de separação magnética. Isso aqui eu fazia muito quando criança. Você pega um ímã, né? Pega um ímã, aí você passa assim na areia e ele vai, por atração eletrostática, por atração magnética, ele vai encontrar os metais, né? Metais, e vai separar esses metais da areia, certo? A gente encontra esse processo na indústria de cana-de-açúcar, em que utilizam a cana-de-açúcar para a produção de álcool, né? Para a produção de cerveja, para a produção de cachaça, né? A cana-de-açúcar ela vem com alguns metais, né, nela que precisam ser retirados antes dessa extração. Então, eles utilizam um ímã, né, para retirar esses metais, o que a gente chama de separação magnética. Entendido? Próximo método é a peneiração. Peneiração, o próprio nome já diz, você utiliza uma peneira, né? A gente pode encontrar esse método em área de construção. Você está fazendo uma reforma na sua casa, você vê o pedreiro, né, com o servente, coloca a areia ali, pega aquela peneira bem grandona e vai separando as pedras maiores, né, da areia. Pronto, é esse método. É muito utilizado também na cozinha, né? Você vai fazer um bolo, é bom que você pegue a farinha de trigo e peneire ela antes, pois esse processo deixa a farinha de trigo mais soltinha e deixa o bolo mais fofo, tá? Então, próximo método, filtração. Filtração, obviamente, você vai utilizar um filtro, né? O exemplo que eu coloquei aqui é o filtro de café, né? No caso, o filtro de café você utiliza em cafeteira, né? Então, tem aquele filtrozinho, ele serve para separar o café que não foi dissolvido na água. Esse método de filtração ele é muito utilizado também em tratamento de água, né? Filtros de carvão ativado, filtro de areia. Serve para quê? Serve para separar impurezas da água. Em bebedouros, né? Aqueles bebedouros tipo de escola, né? Você tem ali um filtro, tá? Que serve justamente para separar essas impurezas da água antes dela chegar ali no bico do bebedouro, tá? Muito bem. Próximo método, levigação. Levigação é um processo em que você vai utilizar a força da água para a separação de pedras menores das pedras maiores. Entendido? Ele é muito utilizado na prática do garimpo. O garimpeiro, ele pega uma panela bem grande, vai ali na beira do rio, pega um pouquinho de água com umas pedrinhas, aí ele vai balançando, nesse movimento, a força da água vai separando as pedrinhas maiores das pedras menores, até que ali ele encontra uma pedritazinha de ouro, entendido? Então essa prática é conhecida como garimpo. Então levigação é o processo de separação de misturas em que você utiliza a força da água, tá? Muito parecido com o processo de ventilação, em que você utiliza a força do vento, né? Um exemplo muito bom é quando você vai fazer amendoim, né? O amendoim tem uma casquinha vermelha. Você torra o amendoim no forno,
Aí para você tirar aquela casca vermelha, basta você passar a sua mão ali no amendoim, tá? Ela vai sair, depois você chega ali com um ventilador, então um secador de cabelo, coloca pertinho ali e a casca do amendoim ela voa, né? Então você separa utilizando a força do vento, entendido? Próximo, decantação ou então sedimentação. Tem um desenhozinho aqui meio diferente, não sou professor de artes, tá? Na sedimentação, você vai separar dois líquidos através da força da gravidade, tá? Então, você tem dois líquidos que eles não se misturam, tá? E através da força da gravidade, você vai conseguir separar eles. Para fazer a sedimentação, né, a decantação, é bom que você tenha essa vidraria de laboratório que eu tentei desenhar aqui, que é um balão de decantação, né, que é um balão de sedimentação. Como é que ele funciona? Você coloca os dois líquidos que você quer separar nele, tá? Na ponta dele, bem aqui, você tem uma torneirinha, né? Por exemplo, eu coloquei aqui água e óleo. Então, água e óleo, você espera um tempinho, essa água ela vai decantar, né? Ela vai para o fundo do recipiente, você abre a torneirinha, deixa descer apenas a água. Então, você vai separar a água e o óleo, tá certo? Então, decantar, sedimentar aí para o fundo do recipiente através da força da gravidade. Um outro exemplo, né, você tem água com areia, por exemplo, né, você pega um copo d'água, joga areia, mistura ali com colher, espera um tempinho ali, o que vai acontecer com aquela areia? Ela vai decantar, né, ela vai sedimentar, ela vai para o fundo do recipiente através da força da gravidade. Um outro processo muito parecido é a centrifugação. Só que é o seguinte, a centrifugação, ela não utiliza exatamente a força da gravidade. Ela vai utilizar uma força chamada de força centrífuga. O que é a força centrífuga? É a força que aponta para fora de uma circunferência, entendido? Então você vê muito isso em física, né? Você tem aqui, por exemplo, né, uma circunferência, aí você tem dois tipos de força, né? Você tem a força que aponta para o centro da circunferência, que é a força centrípeta, tá? E você tem uma força que aponta do centro para fora da circunferência, que é a força centrífuga, né? Essa força ela vai ser muito útil no exame de sangue, por exemplo. No exame de sangue você retira o seu sangue, coloca num tubo de ensaio, você coloca uma maquininha, né, que ela gira em alta velocidade, e esse movimento, né, que ele gira em alta velocidade, provoca uma força artificial, que é justamente a força centrífuga, que vai fazer com que as hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas vão descer para o fundo do recipiente, facilitando a contagem, né, para produzir então o seu hemograma, né, que é o famoso exame de sangue. Tem um exemplo mais fácil? Tem em casa a força centrífuga. Essa força ela está presente na máquina de lavar, né? Se você prestar atenção, a máquina de lavar, ela né, dentro dela tem um recipiente cheio de furinhos. Aí você coloca na função centrifugal, o que acontece? A máquina ela começa a girar em alta velocidade, né? Os furinhos permitem que a água saia e a roupa não saia. Então ela está separando a água da roupa, entendido? Próximo exemplo, né? Dissolução fracionada. Dissolução fracionada é muito simples, cara. Imagina que tu tem ali uma colher de sal e tu misturou com uma colherzinha de areia, né? Misturou os dois. Tu quer só a areia. Como é que tu vai fazer? Não tem como, né? Tu não vai catar, não vai dar certo. O que é que você faz? Você adiciona água. Ao adicionar água, a água ela vai dissolver, tá? Apenas o sal. Apenas o sal, não vai dissolver a areia não se dissolve em água. Então dessa forma você consegue separar o sal da areia, né? Você adiciona água, entendido? E por último você tem o método da flotação, né? Flotação, né? Você lembra de flutuar, né? É de propósito, tá certo? Por quê? O que acontece? Imagine que você tem areia e lascas de madeira ali misturados. Como é que você vai separar? Você acrescenta água. Só que dessa vez não vai ser por dissolução, nenhum dos dois vai se dissolver na água. O que é que vai acontecer ali? A areia, a gente já viu que ela vai sedimentar, ou seja, ela vai para o fundo do recipiente, e as lascas de areia, elas vão flutuar, né? A areia, ela flutua na água devido à diferença de densidade. Então, o que acontece? Quando você acrescenta água, você vai separar através da diferença de densidade, tá? A areia vai para o fundo e as lascas de madeira vão
para cima, para a superfície da água. Entendido, pessoal? Vamos para os próximos métodos. Vamos lá, meus queridos alunos. Na primeira parte do vídeo, nós estudamos os métodos mecânicos. Agora nós vamos estudar os métodos físicos, tá? Quais são eles? O primeiro método físico é muito simples, é a evaporação. A evaporação, muito simples. Você quer sal, como é que você vai obter? Você pega a água do mar, né? E espera, né? Deixa ali no sol um pouquinho, a água ela vai evaporar e vai ficar só o sal ali para você ensacar, tá? E vender. Então, claro que não é tão simples assim, tá? É só um exemplo didático, digamos assim, não é tão simples, mas só para você entender melhor, tá? Então, o método de evaporação, ele consiste em que você tem um sólido que está dissolvido em um líquido, né? Esse líquido, ele passa pelo processo de evaporação, né? Que é um processo lento, demorado, né? Ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso e vai ficar o sólido ali para você trabalhar com ele. Muito simples. O próximo método é a destilação simples. Como que é a destilação simples? Para você fazer a destilação simples, você precisa de uma vidraria de laboratório, né? Você precisa de um balão de destilação. O balão de destilação, ele tem mais ou menos esse formato aqui, tá? Como é que você vai utilizar esse balão? Digamos que você tem água com sal, mesmo exemplo, tá? Água e sal. Você colocou água e sal dentro do balão de destilação, aqueceu aqui uma chaminha, tá certo? Aqueceu, o que vai acontecer com essa água? Ela vai evaporar, tá? Ela vai evaporar, esse vapor vai passar por um tubozinho, tá? Chegando por aqui pelo tubo, chega um momento em que ele se condensa, tá? Chega um momento em que o vapor, ele se transforma em líquido. E a água, ela começa a gotejar em um recipiente. Ou seja, basicamente falando, a água líquida com sal passou para o estado de vapor, né? E chegou bem aqui o que? Chegou bem aqui água pura, tá? Chegou bem aqui água pura. Agora, qual é a diferença da evaporação para a destilação simples? Qual é a diferença? É que na evaporação simples, quem é que você quer obter? Você quer obter o sal, você quer obter o sólido. E na destilação simples, quem é que você quer obter? Você quer obter a água, você quer obter o líquido, tá? Então, essa é a diferença na destilação para a evaporação, tá? Na evaporação você vai retirar o sal da água e na destilação você vai tirar a água do sal. Entendido? Show de bola. Próximo, destilação fracionada. Cara, destilação fracionada, para você entender, você tem que primeiro ter um entendimento de o que é ponto de ebulição. O que é ponto de ebulição? Vamos lá. Você sabe que a matéria ela é dividida, né, em 3 estados físicos. O estado físico, né, gasoso, o estado físico sólido e o estado físico líquido. Certo? A matéria é dividida nesses 3 estados físicos. O que é que separa, né, uma porção de matéria, uma substância desses estados? São os pontos, né? Você tem 2 tipos de pontos. Você tem o ponto de ebulição, que a gente vai representar por PE, ponto de ebulição, e você vai ter o ponto de fusão. Primeiro, o que é ebulição? Ebulição é a passagem de estado físico do líquido para o gasoso. Entendido? E o que é ponto de fusão, né? O que é fusão, perdão, o que é fusão? É a passagem de estado físico do sólido para o líquido. Entendido? Então, o que é o ponto de fusão e o que é o ponto de ebulição? O ponto de ebulição é aquele ponto, é aquela temperatura em que a porção de matéria ela muda de estado físico do líquido para o gasoso. No exemplo da água, né? No exemplo da água, esse ponto ele vale quanto? Ele vale 100 graus Celsius. Né? No exemplo da água, se a gente pegar a água como exemplo, a água ela muda de estado físico do líquido para o gasoso na temperatura de 100 graus Celsius. No mesmo exemplo, a água, se você pegar o ponto de fusão, o que é mesmo o ponto de fusão? É a temperatura em que o sólido deixa de ser sólido e passa a ser líquido. Né? Se você pegar, por exemplo, o gelo, né? O gelo ele vai passar
para o estado líquido, em que ponto? Ao ponto de 0 graus Celsius, tá? 0 graus Celsius. Então, recapitulando, o que é ponto de fusão? É a temperatura em que o líquido vira gás. E o que é ponto de fusão? É a temperatura em que o sólido vira líquido. Entendido? Só isso, tá? Então, uma vez que você entendeu isso, a gente vem aqui para tentar entender o que é destilação fracionada. O que é destilação fracionada? Imagine o seguinte, imagine que você tem água e tem álcool, os dois juntinhos ali misturados, tá? Você tem uma solução de água e álcool. Eu quero separar, eu quero retirar esse álcool, e quero só a água. Como é que você vai fazer? Você vai utilizar o método da destilação fracionada. Como? Você vai aquecer essa solução, você vai aquecer essa mistura. Se eu aquecer essa mistura, o que é que vai sair primeiro dali? Né? Porque se você aquecer a mistura líquida, você concorda comigo que ela vai entrar em estado, né, de evaporação. Ela vai mudar o estado físico do líquido para o gasoso. Só que quem é que sai primeiro? A água ou o álcool? Uma vez que estão os dois misturados ali. Vai sair primeiro o álcool, certo? O álcool, ele sai primeiro. Por que o álcool sai primeiro? Porque o ponto de ebulição do álcool é 78,3 graus Celsius e o da água é 100 graus Celsius. Ou seja, o ponto de ebulição do álcool é menor do que o da água, tá? Então, se você está aquecendo a mistura, você vai atingir qual temperatura primeiro? Você vai atingir a temperatura de 78,3, tá? Você vai atingir primeiro o ponto de ebulição do álcool. Então, antes da água entrar na evaporação, o álcool entra primeiro. E o álcool, ele sai, tá certo? Ele sai da mistura primeiro, devido ao seu ponto de ebulição ser menor, tá? Próximo, liquefação fracionada. Liquefação fracionada, cara, liquefação é quando um gás se transforma em líquido, né? Você também pode chamar de condensação. Imagine que você quer nitrogênio líquido, né? O famoso nitrogênio líquido, né? Você mergulha ali uma rosa, aí a rosa ela congela, você quebra com um martelo, né? Pronto, você quer o nitrogênio líquido. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o ar atmosférico, tá? O ar atmosférico, e vai resfriar esse ar atmosférico. Você vai, né, botar em baixíssimas temperaturas. O ar atmosférico ele é formado pelo quê? Ele é formado por nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, água, né, vapor de água, gases nobres, tá? Então, tu vai pegar essa mistura de ar atmosférico e vai resfriar, né? Vai resfriar essa mistura. O que é que vai acontecer? Você vai atingir, né, pontos em que certos gases vão se liquefazer primeiro do que outros, certos gases vão se condensar primeiro do que outros, né? Então eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Imagine aqui que você tem um ar atmosférico, aí tu começa a resfriar esse ar atmosférico. Um dos primeiros que vai sair vai ser o oxigênio líquido. Por quê? Porque a temperatura, né, de ebulição dele é menos 183 graus Celsius. Então, é mais fácil atingir essa temperatura do que a temperatura do nitrogênio, por exemplo, né? Você atinge primeiro esse valor negativo aqui, né? Está mais próximo do zero. Então, menos 183 graus Celsius, você atingiu, o oxigênio ele começa a entrar no estado de condensação, estado de liquefação, tá? Logo em seguida vem o argônio e por último vem o nitrogênio. O nitrogênio ele só vai começar a entrar no estado líquido se você atingir a temperatura menos 196 graus Celsius. Então, essa é uma forma de você separar gases. Entendido? Então, pessoal, encerro agora a minha segunda aula de Química Geral, certo? Peço, por favor, que você divulgue o vídeo, que você se inscreva no canal, que você ative as notificações no sininho e valeu, pessoal. Obrigado.